Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Estamos aí começando mais um dia que o Senhor nos preparou, começando mais um dia na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar. Seja bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda, Fê. Deus abençoe, querida. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom, a voz tá boa. Seja bem-vinda, Aline. Deus abençoe. Seja bem-vinda, Irla. Bom dia. Vamos começar mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Deus é justo, Deus é soberano e nada foge do controle de Deus. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Vamos chegando, vamos chamando mais gente, vamos espalhando esperança. Essa é a nossa função como filhos de Deus, espalhar as boas novas, né? Vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Coraçãozinho aí subindo, quanto mais coração melhor, né? O Instagram evidencia mais essa live, então pode mandar coraçãozinho aí que a gente agradece. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, consultora, seja bem-vinda. Queridos, todos nós, sem exceção, todos nós temos um chamado. Todos nós temos uma missão a fazer nessa vida. Todos nós temos algo a cumprir que Deus nos confiou. Todos nós temos um chamado. O chamado de Deus tem a ver com o nosso propósito de vida. O chamado de Deus tem a ver com os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos um chamado, isso é inevitável. Alguns devocionais anteriores que fizemos aqui, eu falei que você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Porque tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um plano de Deus. Temos uma missão, temos um chamado. Quando eu falo chamado, a primeira coisa que vem na mente da gente é a questão de chamado de ministério. Não, a sua vida é um chamado de Deus. A sua vida é um chamado para você viver o reino de Deus onde você está. Nós temos na nossa vida um chamado para refletir Deus aonde estamos. No seu trabalho, na sua família. Afinal de contas, quando fomos criados por Deus, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Você é a imagem de Deus. Você deve refletir a glória de Deus. Então todos nós temos um chamado, uma missão a ser cumprida. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nesse devocional. Estive durante essa semana preparando esse devocional, orando a Deus, meditando na sua palavra. Mas para que a gente possa cumprir a nossa missão, o nosso chamado, enquanto estamos aqui na Terra, para a gente viver o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso plano de Deus, a gente precisa da sua graça e do seu favor.
E o devocional de hoje é exatamente sobre isso, experimentando o favor de Deus. Experimentando o favor de Deus. Favor e graça são coisas que não merecemos. Só conseguimos realizar a obra de Deus na nossa vida, só conseguimos realizar o chamado que Deus nos confiou por causa da sua graça, por causa do seu favor. Porque sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, nós não somos capazes de realizar nada. Por isso que temos que ter a consciência de que somos completamente dependentes de Deus. Para tudo. Para tudo. O próprio Jesus Cristo diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis realizar. Eu quero começar lendo com vocês nesse devocional o livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Vai ser uma porção hoje um pouco maior do que estamos acostumados, mas precisamos entender que sobre a vida de um homem que foi chamado para uma missão, ela só foi concretizada, ela só se tornou possível por causa do favor de Deus sobre a vida dele. Para os que estão chegando agora, seja muito bem-vindo. Bom dia, Dona Heloísa, Deus abençoe. Bom dia, Rê, Tatiane. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida, Deus os abençoe. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 10, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou em Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso mais de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Grave isso. O chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Agora é dada a missão a Moisés: vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Eis o chamado de Moisés. Eis a missão de Moisés. Moisés teve um chamado. Eu e você temos um chamado. E precisamos da graça, como Moisés precisou da graça e do favor de Deus para realizar esse chamado. Essa porção que lemos na palavra de Deus, Deus o chamou e o enviou para o Egito. Precisamos entender uma coisa, grave isso que eu vou dizer. Tudo que recebemos de Deus é para o cumprimento de um propósito.
tudo que recebemos de Deus é para o cumprimento de um propósito. E não de um propósito somente na minha vida ou na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Entenda que você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para compartilhar. Você foi chamado para doar. Você foi chamado para servir. Você foi chamado para viver uma missão que só você foi chamado para isso. A minha missão e meu chamado é diferente da sua missão e do seu chamado. O meu propósito é diferente do seu propósito. Na individualidade, o reino de Deus avança. O corpo de Deus, de Cristo, se fortifica. E o reino de Deus cumpre o seu papel enquanto aqui estivermos. Então, nunca esqueça disso. Tudo que recebemos de Deus é para um cumprimento de um propósito. Sabe, queridos, quando temos intimidade com Deus, atraímos o seu favor para nós. Quando temos um relacionamento com Deus, o seu favor e a sua graça está sobre nós. E assim podemos cumprir a nossa missão com êxito. Podemos cumprir o nosso chamado com êxito. Entenda uma coisa, o favor de Deus é fruto da sua graça por nós, do seu poder que opera através da nossa fidelidade ao chamado. Mantenha-se fiel àquilo a qual Deus te chamou. Mantenha-se fiel aos propósitos que Deus tem para você. A fidelidade é a chave fundamental para vivermos o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. E o que podemos aprender então com as experiências de Moisés? O que podemos aprender a partir do chamado de Moisés? Por que devemos experimentar o favor de Deus? O que o favor de Deus nos dá de benefícios? O que o favor de Deus gera em nós? Por que precisamos do favor de Deus para cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós? Primeira coisa que precisamos entender: precisamos do favor de Deus, precisamos da graça de Deus, porque é ela que nos capacita. Você tem um chamado, você tem um propósito, e para você realizar esse chamado e esse propósito que Deus te confiou, você precisa ser capacitado para isso. Não são seus pensamentos que vão te capacitar, não são as suas emoções que vão te capacitar, não são os seus recursos que vão te capacitar, não são as suas ideias, os seus achismos que vão te capacitar, mas a sua capacidade, ela vem do favor de Deus sobre a sua vida. Então você precisamos experimentar o favor de Deus, porque dessa forma seremos capacitados para fazer aquilo que Deus nos confiou e nos chamou para fazer. Observe o que está escrito em Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e 12. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, disse o Senhor. Quem deu boca ao homem? Diz o Senhor. Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. A minha capacidade, a sua capacidade, ela vem do alto. Você pode lutar contra isso. Você pode inventar milhões de desculpas. Você pode olhar para você e ver a sua limitação.
Você pode olhar para você e ver que você é incapaz de realizar uma tão grande missão para a qual você foi chamado a realizar. Você pode olhar para você e falar: eu não consigo, eu não posso, eu não sei o que fazer. Mas nesta manhã Deus está te dizendo: não sou eu o Senhor que te chamei? Agora vá, eu estarei com você, ensinando, capacitando, instruindo, orientando o que dizer, o que fazer, porque o meu favor está sobre você. Então, você precisa viver a graça de Deus, você precisa experimentar a graça de Deus, porque é ela que vai te capacitar, é ela que vai fazer você ser bem-sucedido na missão que Deus te confiou, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua profissão, seja na igreja que você serve, seja no seu ministério. Não importa onde você foi chamado e o que você tem para fazer, mas a sua capacidade de realização vem do alto, daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Então a primeira coisa que precisamos entender e experimentar do favor de Deus é que através do favor e da graça de Deus somos capacitados. Segunda coisa, por que precisamos da graça de Deus e do favor de Deus para fazer aquilo para o qual Deus nos chamou a fazer? Porque é pela graça e pelo favor de Deus que somos sustentados enquanto estamos executando a missão que Deus nos chamou. É pela graça de Deus e pelo favor de Deus que somos sustentados. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 3, versículo 19 ao 22. Eu sei que o rei do Egito não deixará sair. Isso é Deus falando. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade, ao sustento de Deus, boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em sua casa objetos de prata, de ouro, roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Olha o sustento de Deus na missão de Moisés. Ao saírem do Egito, eles foram agraciados, eles foram sustentados com todas as riquezas do Egito. Todos eles saíram com uma porção de ouro, de prata, de roupas. Ah, queridos, na sua caminhada, na sua jornada, é a graça de Deus, é o favor de Deus que te sustenta. É a graça e o favor de Deus que vai te manter a cada passo que você der. Então descansa, não se preocupe com o que comer, o que beber, o que vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor na sua palavra. Porque o Senhor é o teu sustento. É a graça do Senhor, é o favor do Senhor que te sustenta. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Terceira coisa importante, porque devemos experimentar o favor de Deus e viver na graça de Deus. Porque é através do seu favor e da sua graça que vencemos. A nossa vitória está alinhada à soberania de Deus e o seu favor sobre nós. É a graça de Deus e o favor de Deus que nos tornam vitoriosos a cada dia. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10 em diante, diz assim: Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá?
Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Seremos escravos no Egito, até ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto, assim preferimos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esse contexto de que lemos é a abertura do Mar Vermelho. Então entenda que a sua vitória está alinhada à graça e o favor de Deus sobre a sua vida. Queridos, a sua missão, para aquilo para qual você foi chamado, você vai realizar com êxito, porque o favor de Deus está sobre a sua vida para te capacitar. O favor de Deus está na sua vida para te sustentar durante esse processo que você tem para realizar o chamado de Deus. E o favor de Deus está sobre a sua vida para você vencer cada obstáculo que surgirá nesse chamado. Entenda, como eu disse no início desse devocional, você tem um chamado. Você tem uma missão para cumprir. Por isso você precisa da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Porque é a graça e o favor que te sustenta, que te capacita e que te fará vencer todos os desafios que se levantarão através desse chamado que Deus tem para a sua vida. O chamado de Deus, ele é único e ele é exclusivo. Cada um tem o seu. O meu propósito, o meu chamado é diferente do seu propósito e do seu chamado. Porém, quando estamos unidos, caminhando na mesma direção, os chamados se encontram e nessa forma existe o corpo de Cristo que permanece juntos para a realização do chamado e do propósito de cada um. Diante disso, eu separei aqui alguns pontos importantes de como obter o favor de Deus. Como obter o favor de Deus? O favor de Deus é uma graça. O favor de Deus não tem a ver com o nosso merecimento, se merecemos ou não merecemos. O favor de Deus está sobre nós, porque Ele é Deus e porque Ele nos ama. Então, como obter esse favor? Como identificar o favor de Deus e como viver no favor de Deus dentro do nosso chamado? Primeira coisa que precisamos entender, que para vivermos o favor de Deus, experimentarmos o favor de Deus, precisamos ter uma visão positiva do futuro. Tenha uma visão positiva do futuro. Olhe além da tua realidade. Olhe além das suas circunstâncias. E olhe de forma positiva. Olhe com fé. Olhe com a certeza de que o que Deus tem preparado para você é muito melhor do que aquilo que você está vivendo hoje. Os melhores dias da sua vida estão na sua frente. Então olhe além. Para você viver o favor de Deus sobre a sua vida, você tem que ter uma visão positiva do futuro. Porque quando não fazemos isso, quando olhamos só para a nossa realidade, estamos limitando o poder de Deus na nossa vida. Quando o Senhor nos chama, entenda isso, quando o Senhor nos chama, Ele nos dá uma grande visão. Quando o Senhor nos chama, Ele nos faz olhar além da realidade que vivemos. Quando Cristo estava sendo crucificado, a realidade de Cristo era de dor, a realidade de Cristo era de sofrimento. Mas por que Jesus Cristo foi até o fim? Por que Jesus Cristo foi até o ponto de dizer está consumado, tetelestai? Porque Ele olhou além da cruz. E além da cruz, Ele enxergou eu e você. Além da cruz, Jesus Cristo enxergou eu e você. Por isso Ele foi até o fim.
Por isso a missão dele foi bem sucedida, porque ele olhou além das circunstâncias. Quer viver o favor de Deus, quer experimentar a graça de Deus, tem uma visão positiva do futuro. Eu sei que a sua realidade pode estar difícil, eu sei que as circunstâncias podem dizer ao contrário, eu sei que as suas emoções podem estar abaladas, eu sei que os seus pensamentos estão borbulhando, existem vozes contrárias, existem gigantes se levantando, mas olhe além disso tudo, uma visão de fé positiva. Sabe, Deus chamou Abraão, ele deu uma grande visão. Quando Deus o chamou, deu uma grande visão. Ele deu uma visão de uma grande família na terra, que seriam abençoadas por ele. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, logo após o chamado de Abraão, olha a visão que Deus deu para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez Abraão olhar além. Deus fez Abraão um homem velho, avançado em idade, uma mulher estéril, uma mulher que não podia lhe dar filhos. Ele fez Abraão olhar além dessa realidade e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer viver o favor de Deus? Tem uma visão positiva do futuro. Gênesis capítulo 13, versículo 16. Uma visão extraordinária e grandiosa e maravilhosa que Deus deu para Abraão após o seu chamado. Farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Um homem avançado em idade e uma mulher estéril. Olha além, queridos, olha além. Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6. Então conduziu-o até fora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Entenda uma coisa, querido. Quando Deus te chamar, quando Deus te der uma missão, quando Deus deixou para você um propósito, Ele vai pedir para que você saia da tenda, que você saia da sua limitação, que você saia da realidade que você está vivendo, que você saia do contexto que você está vivendo e olhe para o céu e contemple a visão que Deus está te dando de um futuro extraordinário, porque é fiel aquele que chamou. Você tem um chamado, você precisa viver esse chamado, olhando para o futuro e tendo a certeza e a convicção de que tudo correrá bem, de que tudo será realizado conforme a vontade de Deus, porque o favor e a graça de Deus estão sobre a sua vida. Tenha uma visão positiva. Segunda coisa importante para você que tem um chamado e que quer viver o propósito de Deus e conquistar e realizar a missão que Deus te confiou. Além de ter uma visão positiva do futuro, tenha uma visão de conquista. Tenha uma visão de conquista. Você é vencedor em Cristo. Você não vai ser. Você é uma vencedora, um vencedor em Cristo. As bênçãos de Deus para a sua vida já estão prontas. Elas só precisam ser conquistadas através da sua fidelidade e da sua obediência ao chamado que Deus te confiou. Continue firme. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Mas saia da tenda, olhe para o alto e contemple a visão de conquista que Deus está te dando. Benditas serão todas as nações da terra, ele disse para Abraão. E ele diz para você nesta manhã: bendito será todas as realizações e conquistas que Deus dará em suas mãos. Tem uma visão de conquista. Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15 diz assim: disse o Senhor a Abrão:
Depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Deus fez Abraão olhar para uma visão de conquista. Deus fez Abraão ver a conquista, o tomar posse, o obter pela fé. Então olhe além das suas circunstâncias e veja tudo aquilo que você conquistará em Deus. O Senhor Deus deu a Abraão uma visão extraordinária, grandiosa, de conquistas. Tenha uma visão de conquista. Terceira coisa importante para que você possa viver o favor de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Deus deu a Abraão uma visão para dentro de si, para que ele enxergasse o que o Senhor iria fazer. Gênesis capítulo 17, versículo 5, Deus diz assim: Abraão já não será o teu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Abrão não já será mais o teu nome, e sim Abraão, porque será pai de muitas nações. Não limite o poder de Deus. Não limite a transformação de Deus na sua vida, porque o favor de Deus ele te transforma. O favor de Deus ele faz você agir com poder, cheio do Espírito Santo, e te faz ter as visões de conquista e de um futuro grandioso. Nós temos que tomar cuidado, porque dentro dos nossos pensamentos, emoções e para onde estamos olhando, podemos correr o risco de limitar o poder de Deus sobre a nossa vida. Aquele que Deus chamou, Ele o capacitou e Ele os fez caminhar no centro da sua vontade. Entenda uma coisa: a tua visão será o teu limite. A tua visão será o teu limite. Você conquistará aquilo que você enxergar. Você obterá aquilo que você enxergar. Por isso, enxergue além. Enxergue além das circunstâncias, porque a tua visão é o teu limite. Por isso Deus pediu que Abraão saísse da tenda, porque dentro da tenda ele só estava olhando o teto da tenda, a lona da tenda. Mas quando Deus o trouxe para fora, Abraão olhou o limite que a visão dele podia enxergar. Enxergou as estrelas, enxergou um infinito céu. É essa visão que Deus quer te dar. Então, não limite o poder de Deus. A tua visão será o teu limite. Olhe, caminhe e viva o propósito de Deus. Salmo número 2, versículo 8 diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Olhe além, que isso que você está enxergando além, eu te darei, diz o Senhor. Eu te darei. Essa é a palavra de Deus. Olhe além. Olhe as coisas concretizadas. Olhe as coisas já realizadas. Exercite a sua fé através da sua visão. O olhar além é uma fé madura. O olhar além é uma fé alicerçada nas promessas que Deus tem para a sua vida. Olhe além. E por último, para que você possa viver o favor de Deus, tenha uma vida de oração. Para um filho de Deus, a oração deve ser tão importante como o ar que você respira. Eu sempre vou bater nessa tecla, que a oração, ela é um estilo de vida. A oração é um estilo de vida.
Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Sabe, queridos, os discípulos viveram com Jesus, experimentaram coisas grandiosas com Jesus, contemplaram e viram milhões de milagres, dezenas de milagres sendo realizados. Eles podiam ter pedido qualquer coisa para Jesus. Poderiam ter pedido: Jesus, me enche do teu poder, mestre, me enche do teu poder, que eu possa fazer isso que o Senhor fez. Mas não. Os discípulos não pediram nada para Jesus, a não ser: ensina-nos a orar. Mantenha uma vida de oração. Mantenha uma vida de conversa com o seu Pai. A oração move o coração de Deus. A oração nos aproxima de Deus. A oração estreita o relacionamento entre você e Deus. Busque mais do Senhor. Ah, pastor, mas eu já oro. Ore mais. Ore mais. Mantenha uma vida ativa de oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. Através de uma parábola, o Senhor mostrou que devemos permanecer, prevalecer e perseverar na oração. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu sei que existem momentos da vida que ficamos desanimados, ficamos cansados, mas o próprio Jesus diz: Ei, não desanime, persevere na oração, o seu tempo chegará, o seu favor está chegando, a sua graça está acontecendo no momento da oração. Você está vivendo o melhor de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. Para os que oram existe uma promessa, para os que oram existe resposta, promessas e respostas ilimitadas. Porque em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Jesus diz: Clama a mim. É um convite de Deus para você. Clame a mim e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Quer viver o favor de Deus na sua vida? Quer experimentar o favor de Deus na sua vida? Mantenha uma constante vida de oração. Porque, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ah, queridos, você ainda não experimentou o maior de Deus. Você ainda não viveu o maior de Deus. Então, olhe além. Mantenha uma vida de oração, que você vai experimentar aquilo que os seus olhos ainda não viram, que os seus ouvidos ainda não ouviram, que ainda não chegou no seu coração, aquilo que Deus tem preparado para você que o ama. O Senhor Jesus disse que podemos fazer coisas maiores do que eles, através da nossa fé e através da graça e do favor que está sobre nós. Então, queridos, você tem um chamado, você tem uma missão, você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Então, você, pela graça de Deus e pelo favor de Deus, você está sendo capacitada para exercer exatamente o seu papel e a sua função que Deus o separou para fazer. Então descansa no Senhor. De repente você não sabe o que fazer. De repente você olha e a sua realidade diz ao contrário do chamado que você tem. Os seus sentimentos, as suas emoções dizem ao contrário. Mas Deus te chamou, Ele te capacita, Ele te sustenta, Ele te faz olhar além das circunstâncias. E o que Ele diz para você nesta manhã é que você continue marchando, continue andando, continue fazendo o que tem que ser feito, porque o Senhor está contigo. Assim como Moisés experimentou o favor de Deus, você e eu também podemos experimentá-los. O favor de Deus nada mais é do que fruto da sua graça sobre a nossa vida. Tudo começa quando você decide
ter uma vida com Deus e experimentar o seu favor e a sua graça para viver o extraordinário. Quer experimentar o favor de Deus? Então experimente para ser capacitado, sustentado e vitorioso. Identifique e viva o favor de Deus através de uma visão positiva do seu futuro. Tenha uma visão de conquista. Não limite o poder de Deus e tenha uma vida de oração. Eu tenho certeza que você terminará essa jornada com a sensação de missão cumprida. Você contemplará a sua vitória enquanto você colocar em Deus tudo aquilo que te aflige, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te atrapalha. Submeta tudo isso ao senhorio de Cristo e você contemplará a sua vitória. E os propósitos e desígnios de Deus serão realizados e cumpridos na sua vida. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje, nesta manhã. Entenda que você tem um chamado e Deus já te capacitou para realizar. Deus já providenciou tudo aquilo que você precisa para concretizar a missão que Ele te deu. Descansa no Senhor, continue marchando, mantenha o seu coração em paz e faça tudo aquilo que Deus te confiou para fazer. Não se preocupe com os outros, não se preocupe com as consequências. Faça, realize em Deus, porque a vitória em Cristo já foi decretada pelo próprio Senhor, porque em Jesus somos mais do que vencedores. Então, viva o seu chamado e descanse no Senhor. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos fazer viver esse chamado que temos na nossa vida, entendendo que estamos exatamente onde Deus gostaria que estivéssemos e que possamos receber do alto a capacidade, a sabedoria e a coragem de realizar tudo aquilo que precisa ser realizado. Aquele que chamou é o mesmo que capacita, é o mesmo que direciona. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus e à sua direção, para que possamos caminhar em segurança, de acordo com a sua soberana vontade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença. Presença essa que nos dá autoridade e poder. Presença essa que nos capacita, nos orienta e nos faz caminhar em segurança. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por este novo dia que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Obrigado pelo Teu grande amor que nos alcança e pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por nos fazer despertar e estar aqui diante da Tua presença. Obrigado, Deus. Oh, Deus, como é bom saber que servimos um Deus vivo, fiel, um Deus que nos capacita, um Deus que nos fortalece, um Deus que nos faz viver em novidade de vida. Obrigado. Obrigado por essa palavra, que o Senhor nos mostrou que existe um chamado sobre a nossa vida. Um chamado onde nós estamos, seja na nossa profissão, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa igreja. Todos nós temos um chamado do Senhor. Por isso, Pai, te pedimos que possamos ser cada vez mais capacitados pelo Senhor para fazer realmente aquilo que o Senhor deseja que façamos. Que possamos viver no centro da sua vontade para realizar esse chamado que temos e essa missão que o Senhor nos confiou. Por isso, Pai, tira de nós todo medo, toda ansiedade, toda preocupação e nos revista de poder, de coragem, de graça e de favor. Porque com isso seremos mais do que vitoriosos, porque no Seu Filho estamos, no Seu Filho permanecemos e estando em Cristo somos mais que vencedores. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, porque uma palavra como essa nos orienta, uma palavra como essa nos direciona, uma palavra como essa nos faz entender o chamado que temos. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, que
Que o Senhor visite agora cada casa, cada lar, cada um que está online comigo agora, os encha de sabedoria, os encha de capacidade, os encha de coragem, e que eles possam, depois dessa live, sentirem que realmente existe um chamado a ser realizado e que eles realizem em Ti, por Ti e contigo, porque o chamado tem a ver com a Tua soberania, o chamado tem a ver com a expansão do Seu reino. Por isso, Pai, os capacita, os fortaleça. Oh, Pai, visita cada um, libera uma palavra de vitória, de fé, e que eles possam ser cheios do Espírito Santo, para realizar a boa obra que o Senhor os confiou. Pai, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a casa deles, seus filhos, seus negócios, seus projetos, seus sonhos. Oh, Pai, que eles possam sentir a Tua presença e viver nela. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço por eles. Que o Senhor abençoe esse novo dia que está começando na vida de cada um e que eles possam experimentar a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que esta mesma palavra penetre o coração de cada um deles e os capacite, os renove na Tua presença, que eles possam realmente entender que eles têm um chamado e que esse chamado só será conquistado, realizado por causa da Tua graça e do Teu favor sobre eles. Obrigado, Pai. Obrigado por este novo dia. Que esta manhã seja o início de um dia extraordinário na Tua presença, cheio da Tua unção, cheio da Tua graça e do Teu favor sobre nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que Deus os capacite. Que Deus os renove na sua presença. Que Deus fortaleça a sua fé. E que você execute o chamado para qual você foi confiado. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Então viva, realize, conquiste, olhe além da sua realidade e você enxergará um futuro glorioso na presença de Deus. Amém, queridos? Continuamos com o nosso devocional, estamos lendo o livro de Salmos e hoje vamos ler o capítulo 19 do livro de Salmos. Continue firme na leitura, se alimente da palavra de Deus, medite na palavra de Deus sempre. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos capacita, é a palavra de Deus que nos fará viver e realizar o nosso chamado em Cristo Jesus. Então, não despreze a palavra de Deus, não ignore a palavra de Deus, pelo contrário, leia, medite, releia, se alimente da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, Vilma, que Deus te abençoe. A palavra de Deus é vida em nós. Que Deus te abençoe profundamente. Obrigado, queridos, pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. Continuem firmes nesse propósito do devocional. Estamos caminhando agora para o 8º mês. Mês que vem faremos 8 meses que estamos com esse devocional, das 6 horas da manhã, todos os dias, aprendendo mais da palavra de Deus. Então permaneçam junto comigo, vamos juntos, caminhando para aquilo para qual Deus nos chamou. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrando que essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Compartilhe com as pessoas, coloque nos seus stories para que as pessoas entrem, vejam e que elas possam ser também alimentadas. Como disse um grande pastor que eu tive e que eu amo, que ele um dia disse que não devemos ser um lago que só retém, mas devemos ser uma fonte que jorra a graça de Deus, que jorra o favor de Deus, que jorra a palavra de Deus. Seja uma fonte transbordante do amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Até amanhã.